Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos comentar o Animatrix. Animatrix é um filme em animação gráfica que é do ano de 2003, no início de junho foi lançado aqui no Brasil. Então, dentro em breve, ele estará fazendo aí 23 anos. E é um tipo de animação que vem envelhecendo muito bem, tornando-se um clássico, um cult, dentro do universo do Matrix. Ele foi lançado mais ou menos à esteira do lançamento dos filmes do Matrix, dos 3 filmes, e faz uma complementação muito boa, porque expande o universo Matrix de uma forma canônica, explicando muita coisa que estava não muito explicitada nos filmes. Hoje vamos fazer o comentário aqui da segunda renascença, ou do segundo renascer, como foi mais é, traduzido. Bom, é, como os outros vídeos aqui do canal, esse está cheio de spoilers. Se você nunca assistiu a essa obra-prima do universo Matrix, eu sugiro que assista primeiro. E vamos ao comentário do filme, então. Os 2 primeiros episódios, porque é dividido na parte 1 e na parte 2, chamam-se Segundo Renascer. Eu costumo pensar que talvez a tradução como Segunda Renascença fosse melhor. A Renascença foi um período da história da humanidade em que a sociedade, principalmente a sociedade europeia, sobremodo, né, ela se contrapõe em um sentido cultural, mas também político, econômico, à sociedade anterior, que era a sociedade medieval, mudando vários paradigmas, tanto no contexto filosófico quanto no contexto político-econômico. Bem, a segunda renascença, nesse sentido, seria ou trataria daquilo que trouxe o período da Renascença. A Renascença ela trouxe um paradigma que era o paradigma do antropocentrismo, ou seja, o homem como centro do universo. A própria religião como cativa dessa determinação humana. A gente tem aí grandes pensadores, como por exemplo René Descartes, que vão trazer a noção do pensar logo existir, ou seja, um pensar humano. E esse pensar humano, ele estrutura toda a realidade, seja política, econômica, cultural e até mesmo religiosa, teológica. Pois bem, esse é o mote com o qual esse episódio, ou esses 2 episódios do Animatrix partem. E aí por isso que eu digo que seria mais interessante que ele fosse chamado de Segunda Renascença e não de Segundo Renascer. Então, nesse contexto, um contexto que é renascentista, que é a base do modernismo, e aí tem essa volta meio anacrônica, nos episódios o homem passa a ser senhor não somente de si mesmo, mas também criar algo à sua imagem e semelhança, que seriam os robôs. E esse episódio ele está repleto de imagens bíblicas, como por exemplo passagens que lembram muito aquelas passagens do livro de Gênesis, aonde é colocado os primórdios da vida e da Bíblia, assim como passagens do livro de Apocalipse. Pois bem, nesse contexto, e aí essas imagens estão sempre repletas ali no episódio, o episódio vai trazer que os homens criaram máquinas para o seu bel prazer, para o seu usufruto. E essas máquinas não é explicado muito bem se já tinham consciência ou autoconsciência. Também não é muito elaborado a própria noção com a inteligência artificial. Lembremos que aqui estamos no ano de 2003. O filme faz menção à inteligência artificial, mas a inteligência artificial naquele momento ainda estava muito ligada à questão da automação industrial. É interessante que, apesar dessas imagens bíblicas, o filme traz uma figura budista, ou zen budista, como o mote mais transcendental para a explicação do que está acontecendo. Bem, essas máquinas
elas se rebelam em determinado momento, existe o julgamento de uma dessas máquinas por um suposto assassinato, e aí o julgamento ocorre, mas esse julgamento não é justo, porque os robôs até ali não tinham o estatuto de sujeito, apesar que não fica claro a noção de consciência deles, mas eles não tinham estatuto ou uma identidade como sujeitos, eram somente máquinas, eram somente coisas. E aí o promotor do tribunal alega que aquele que tem ou detém o uso de uma coisa como seu objeto pode destruí-la. E é destruído o tal robô, e depois a humanidade decide destruir os outros robôs para que se evite, ou se evitem futuros assassinatos. Bom, os robôs são destruídos, mas os remanescentes fogem e fundam uma cidade que está nos primórdios ali da cidade depois, futura, que é mostrada já nos filmes do Matrix. Eles fundam uma cidade chamada 01. Essa cidade é formada no Oriente Médio e no começo os robôs ainda tentam coexistir pacificamente. Eles entram dentro do ciclo geopolítico, do ciclo comercial e agem conforme as leis humanas. Mas, como são robôs, são dotados de inteligência artificial, não adoecem, não dormem, não precisam se alimentar, o grau de produção deles é gigantesco. E isso faz com que a geopolítica mundial mude e os processos econômicos também. Então, as nações humanas começam a perder em termos de capital, em termos de acumulação de riqueza para essas nações das máquinas, que seria 01. Com isso, os homens decidem atacar, jogar uma bomba nuclear em 01 para destruir. Só que os robôs não são formados como nós, por carne humana, não são perecíveis, eles sobrevivem, e aí nesse momento sim, eles decidem contra-atacar. Quer dizer, esses dois episódios eles mostram os humanos como vilões, ou os humanos como tendo criado a sua própria aniquilação. Seriam não só os robôs, mas a forma como tratar esses robôs. As nações humanas em desespero tentam escurecer a atmosfera, o céu, porque a partir desse escurecimento, os robôs não teriam a sua fonte de energia principal, que é a energia solar. E aí inicia-se uma grande guerra. Existem aqui figuras bíblicas do Apocalipse muito claras, né? Utiliza-se muito a figura da Bíblia aqui, do Apocalipse, para mostrar certas cenas, como por exemplo trombetas, os 4 cavaleiros do Apocalipse, inclusive um cavaleiro do Apocalipse cibernético, né? Com uma trombeta, e a luta então ocorre e as máquinas acabam vencendo. O céu fica escurecido, isso mostra, explica, no filme Matrix é somente mostrado aquela terra devastada, mas não é explicado. Aqui se explica, e esses são episódios canônicos. A partir daí, as máquinas elas começam a buscar energia própria, né? Elas não têm mais a energia solar, mas a partir do conhecimento da biofísica humana, elas percebem que podem gerar eletricidade, energia e temperatura a partir dos organismos humanos. E aí colocam os humanos em casulos como espécies de baterias, da onde será retirada sua energia. Isso explica também porque que lá no Matrix é mostrado de uma vez, no filme Matrix as coisas são meio que mostradas e você fica naquela de decifrar. Aqui é explicado, então, esse início dessas colmeias, desses casulos, dessas zonas de cultivo humanos. Não é muito bem explicado depois como é criada a Matrix, no sentido de iludir aqueles organismos, as pessoas que estão nos casulos, de que elas estão em uma realidade paralela. Mas esses dois episódios, eles explicam muito bem, a narrativa é muito boa, muito fluida, tem elementos bíblicos, apocalípticos, ao mesmo tempo elementos tecnológicos, a guerra entre o orgânico e o inorgânico, a inteligência artificial entendida ali no início, porque o filme é de 2003, então tem uma certa percepção do que seria inteligência artificial. Acho interessante, eu costumo prestar bastante atenção nessas coisas. Em determinado momento, as máquinas fazem um código de barras, né? Hoje seria um QR Code. Então, é um episódio bem interessante e que vale a pena ainda
rever. Se você nunca assistiu, principalmente, então, sugiro que assista. Bom, esse foi o nosso material de hoje. Espero ter trazido aqui um continuar de um refletir sobre essa série que mudou praticamente todo um cenário de filmes de ficção científica ou de realidades distópicas e por que não falar de inteligência artificial. Qual a diferença? Essa que é a pergunta que eu deixo. Qual a diferença em termos de inteligência artificial de assistir ao Animatrix, ou ter assistido, como eu assisti ali por volta de 2003, 2004, e agora, mais de 20 anos depois. Se você gostou do nosso material, eu peço aquele básico que toda pessoa que produz algum material no YouTube pede. Um like, um compartilhamento, um comentário. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter chegado. Obrigado.